Eu sei que demorou, mas o dia chegou, meus queridos. O Piores Filmes está de volta. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um episódio de Piores Filmes. Já tava quase um ano sem fazer o quadro, prometi que voltaria e aqui estou cumprindo minha promessa. Com o Superman chegando aí às telonas, eu tive que voltar no tempo e eu sei, eu tenho feito muitos piores filmes de super-heróis, mas o que eu posso fazer? Tem muito filme ruim por aí. E eu voltei pra uma época que eu acho que é uma época que todo bom fã da DC quer esquecer, que é a reta final do nosso querido Christopher Reeve como o nosso Homem de Aço. Por mais que a performance dele seja lembrada como uma das maiores da história dos filmes de super-herói, a reta final não teve nada de digno. Mas pra gente chegar lá, olha, eu tenho que dizer, as coisas já começaram a dar errado na produção do segundo filme. A Warner estava insatisfeita com o diretor Richard Donner pelos gastos excessivos, que incluíam toda uma nova tecnologia para criar cenas de voo. Por mais que o primeiro filme tenha sido um fenômeno mundial, Donner foi demitido mesmo com 75% do segundo filme já feito e substituído por Richard Lester. Por mais que tenha rendido nas bilheterias, os números do segundo filme mostraram uma queda notável e não foi tão bem aceito por críticos e público. Com a demissão de Donner, atores como Margot Kidder e Gene Hackman recusaram retornar para um terceiro filme, que praticamente colocou o Superman de escanteio em favor do comediante Richard Pryor. E foi um baita fiasco. O próprio Christopher Reeve já estava tão desiludido com a coisa toda que ele já falava publicamente que ele provavelmente nunca mais voltaria a interpretar o Superman. Até a Warner já parecia ter perdido fé na propriedade, até porque eles jogaram os direitos do filme da Supergirl nas mãos da TriStar. Temos todo um episódio sobre essa porcaria no link aqui em cima. E aí a Warner foi lá e jogou os direitos do Superman nas mãos da Canon Pictures. Pra quem não conhecia, essa era uma produtora conhecida por vários filmes B que provavelmente tiveram o orçamento de uma coca e uma coxinha. Mas os caras queriam ser levados a sérios em Hollywood e decidiram investir em filmes de orçamento maior como Mestres do Universo, Falcão, o Campeão dos Campeões e Superman 4. Eles convenceram Reeve a voltar, assim como todo o elenco original, e deram liberdade criativa total ao ator, junto com um generoso orçamento e cachê. Parecia que ia dar certo, né? Contudo, com seus grandes lançamentos já fracassando no cinema, somado a um modelo de negócios totalmente questionável que já estava enchendo os produtores de dívidas, o grandioso orçamento de Superman 4 foi cortado pela metade, faltando um mês para as filmagens. E aí, para piorar o que já estava ruim, 45 minutos do filme foram totalmente cortados, para que o filme tivesse uma duração menor e pudesse ter mais exibições por dia nos cinemas. Então, se certas cenas não fizerem sentido, os efeitos parecerem piores do que o do primeiro filme, que saiu 9 anos antes, e você sentir uma vontade súbita de pular na frente de um carro em movimento enquanto assiste. Depois dessa explicação toda, eu acho que você vai entender o porquê desse sentimento. Vamos ao show de horrores. O filme começa com os tradicionais letreiros. Meu Deus, o corte de gastos já tá óbvio. Isso aqui parece que foi feito por alguém no PowerPoint. E cortamos para o Superman salvando um grupo de astronautas russos. E Jesus, os efeitos só pioram. E é melhor se acostumar com essa tomada do Superman voando. Você só vai ver ela umas 500 vezes ao longo do filme. Nem se deram o trabalho de fazer uma segunda. Clark dá uma passada em sua fazenda em Smallville, que está à venda, e isso nunca mais é mencionado de novo no filme. E ele encontra um estranho MacGuffin, que é a última fonte de energia de Krypton, e faz o negócio desaparecer com a mente. Só um dos 500 novos poderes que foram inventados para esse filme. Enquanto isso, vemos o retorno do grande Gene Hackman como Lex Luthor, que é resgatado da prisão por seu sobrinho Lenny. E sim, esse é o Jon Cryer, que ironicamente viria interpretar um Lex Luthor até decente no Arrowverso. Ele se livra dos dois únicos policiais vigiando todos os presos, colocando ambos dentro de um carro e fazendo ele cair de um penhasco e explodir. Mas não se preocupem com violência, porque Superman 4 agora é um filme infantil. Os policiais saem do carro como personagens de um episódio de Tom e Jerry após uma explosão, enquanto Lex e seu sobrinho escapam. Nesse meio tempo, em Metrópolis, Clark e Lois se desencontram no metrô, e quem já viu esses filmes já sabe. Se a Lois está sozinha numa cena, alguma catástrofe vai acontecer. E claro, o condutor tem um infarto. É aleatório e confuso, mas honestamente todo filme é. Superman salva o dia, ignora Lois, faz outro daqueles discursos piegas. I'd like all the people back there to know that our subway system is still the safest and most reliable means of public transportation. E sai voando com a mesma tomada
foda que veremos ao longo do filme todo. O Superman tá lá na frente e os figurantes estão olhando pra trás. Os produtores realmente já tinham desistido do filme a essa altura, e só se passaram 15 minutos de filme. Ao chegar no planeta diário, Clark descobre que o jornal está sendo vendido para um magnata que quer transformá-lo em algo mais sensacionalista. E a filha do cara, Lacey, logo se interessa por Clark Kent. O presidente dos Estados Unidos faz um anúncio sobre uma corrida armamentista que busca criar mais mísseis atômicos. E cortamos para uma escola aleatória onde um menino muito mal dublado diz o que deve ser feito. I tell you who I'd write a letter to that would do some good. Who, Santa Claus? No, Superman. What a story, Mark. Seguindo o tom cartunesco do filme, vamos para um museu onde um fio de cabelo do Superman é colocado em exposição, segurando mais de 450 quilos. E claro, Lex e Lenny o roubam sem problema nenhum, com a ajuda de um simples alicate. Eu adoraria dizer que o alicate está embebido em kryptonita, mas nós já sabemos que a essa altura do campeonato todo mundo já desistiu desse filme. Clark lê uma carta do menino de antes pedindo que Superman acabe com todas as armas nucleares. E em crise, o herói busca pelo conselho das almas dos especialistas de Krypton na Fortaleza da Solidão. I know I'm forbidden to interfere. E quando isso te parou antes? E os conselheiros no geral parecem bem positivos sobre a situação. If you teach the earth to put its fate in any one man, even yourself, you're teaching them to be betrayed. 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 Já entendemos, já entendemos, já entendemos! Ao ser abordado por Lois, Clark decide revelar a ela mais uma vez que ele é o Superman e eu ainda não consigo superar a queda na qualidade desses efeitos. Gente, isso é ruim até pros anos 80. Que coisa horrorosa! Lois e Superman fazem uma versão cospobre do voo romântico do primeiro filme ao redor do mundo e voltam para a casa dele. E ele dá outro beijo de amnésia na mulher. 45 minutos do filme foram cortados, mas eles mantiveram essa cena que não serve pra porra nenhuma. Superman encontra o menino da carta próximo ao prédio das Nações Unidas e faz um discurso ao mundo anunciando que depois de muito pensar, ele decidiu livrar o planeta de armas atômicas. E todo mundo concorda com isso e aplaude o cara enquanto ele sai. Eu sei que esse era um assunto muito importante pro próprio Christopher Reeve, não é à toa que ele colocou isso no roteiro. Mas ainda assim é inocência demais achar que todo mundo concordaria com isso, mesmo que seja o Superman. O que ia chover de bala de kryptonita nessa sala não tá escrito. Ele sai pelo mundo coletando mísseis, juntando todos eles em uma enorme rede no espaço. Gente, sério, o povo já desistiu desse filme. E joga todas as armas no sol. Se aproveitando da situação, Lex combina o DNA do cabelo do Superman com alguns pedaços de tecido e coloca tudo num míssil que o Homem de Aço manda pro sol, criando assim o novo vilão do filme, o Homem Nuclear. Com direito a topete louro, unhas afiadíssimas e uma roupa horrorosa graças aos fiapos de tecido que Lex colocou junto ao cabelo. Então a explosão foi a figurinista aqui. Mas temos que voltar pro lado infantil da coisa, com Clark Kent bancando Palerma ao lado de Lacey numa academia. E gente, eu sei, o Clark Kent é pra ser um disfarce, mas esse filme já tá transformando o cara num personagem de desenho animado. De volta a Lex Luthor, que está... Sério, que diabo ele tá fazendo aqui? Que encontra nosso novo vilão, o Homem Nuclear. Quer saber, eu não consigo levar esse Gogo Boy a sério. O Thundercat radioativo sabe intuitivamente que deve procurar seu mestre e o encontra sem problemas. E por razões que só os roteiristas sabem, ele tem a voz do Lex Luthor. You have my voice. No, you have my voice. Pera aí. Lex Luthor combinando o DNA dele com o DNA de um kryptoniano para criar um monstro indestrutível para destruir o Superman. Meu Deus. Nós encontramos o filme que foi inspiração pro Zack Snyder. Coincidência? Acho que não! E logo descobrimos que, como sua fonte de poder é o sol, a única fraqueza do He-Man de Chernobyl é ficar na sombra. Então você tá me dizendo que se eu abrir um guarda-chuva em cima do homem, eu ganho? E claro, não podemos esquecer de trazer mais momentos de desenho animado para essa tragédia de filme. What is that? Oh no. I'm an experiment. I'm a freako. Esse foi o último filme do Christopher Reeve
como Superman. Só pare pra pensar nisso. Mas o lado cartunesco não pode parar. Temos agora uma situação onde Superman e Clark Kent têm que estar em um encontro duplo com Lois e Lacy. E que as pataquadas comecem. Agora parem um instantinho, meus queridos, e prestem atenção nessa ceninha aqui. Hi. Those bellboys ought to look where they're going. Não notou nada? Quem tocou a campainha? Hi. Mas enquanto está no banheiro, Clark escuta Lex em uma frequência secreta. Look to your left. Call Dr. Hanson. Como Lex saberia para que lado o Superman teria que olhar? E se ele nem estivesse na cidade? Ele vai embora, encontra o vilão e lhe apresenta ao Homem Nuclear. E que o combate comece! Não. Não, 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 não começa não. Não começa não, não começa não. Que merda é essa? No, 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 no. Wait. Wait. Eles estão lutando, brincando de pega-pega no espaço. Os dois saem lutando pelo mundo. A muralha da China é destruída só pro Superman consertar com seu novo poder número 86, reconstruir qualquer coisa com os olhos. O último filme do Christopher Reeve como Superman. Vão até a Itália, onde a Xuxa Atômica ativa um vulcão, só pro Superman tapá-lo com uma montanha. E aí o sentinela da Shopee ativa as super unhas, vai até Nova York, tenta destruir a Estátua da Liberdade e dá uma zunhada no Homem de Aço. E o pior é que machuca ele! Se a fonte de poder do Homem Nuclear é o Sol, que é a mesma do Superman, por que diabos a unhada machucou? Superman é dado como morto, Lois fica muito chateada com Lacy por permitir a publicação disso. Elas eram pra ser amigas agora? Com certeza é uma subtrama que ficou no chão da sala de edição. Lois vai visitar Clark, que parece ter ficado bem doente após a zunhada do Ken radioativo. E Clark, que parece ter passado por muita coisa que com certeza foi cortada na edição, usa o cristal mencionado no início para recuperar sua energia. A essa altura o filme já estava insuportável, mas eles guardaram o pior pro final. Enquanto recarrega suas energias, a Barbie apocalíptica do nada vê uma foto da Lacy no jornal e fica obcecado pela mulher. Ele vai até o centro de Metrópolis, onde volta a tocar o horror. Quer dizer, horror não. É um filme infantil, lembram? Superman retorna, usa o poder inventado número 216 do filme para salvar as pessoas e segue mostrando que nem alguém do calibre do Christopher Reeve é capaz de salvar esse roteiro. Don't do it, the people! O último filme dele como Super. Mas parece que o Homem de Aço já juntou as peças e prende a Joelma radioativa no elevador, que mais uma vez se desativa sem a luz do sol. O herói deixa o vilão isolado na lua e... fim! Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, é claro que não. Por uma pequena fresta, a luz do sol entra e o Paquito do Césio sai, e assim começa o que talvez seja o ponto mais baixo desse filme e desse Superman. That's it. We're leaving, kids. Come on. Você acha que acabou, inocente? Claro que não. No. Wait. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! O Michel Teló retorna pra Terra e sequestra Lacy, levando a moça ao espaço, onde ela respira normalmente. Uau, vocês realmente desistiram! Mas nada temam, porque o Superman está de volta
e para nosso vilão empurrando a lua e bloqueando o sol. Eu me pergunto o que aconteceria com a Terra se isso acontecesse de verdade. Fazer o quê? MC Plutônio perde as forças, a Lacey começa a cair num lugar sem gravidade. Ela já tá respirando no espaço, porque eu ainda tô questionando o roteiro. Superman salva a moça, joga o Thor de camelô dentro de uma usina, dando máximo poder ao reator e leva Luthor de volta pra cadeia. O planeta diário volta ao normal, o Superman volta às Nações Unidas para dar um discurso final sobre sua decisão inicial. E o filme termina reutilizando a mesma cena do primeiro filme. Sério, eles nem se incomodaram em fazer uma outra tomada do Superman voando pro fim desta porcaria. Mas quem se importa? The End! Superman 4 foi completamente massacrado por críticos e público e foi um enorme fracasso de bilheteria, levando a Canyon Pictures à falência e até seu catálogo de filmes comprado pela Warner Bros. Christopher Reeve buscou se afastar do personagem para provar seu talento como ator em outros gêneros, mas nós já sabemos que seu futuro mudaria drasticamente em alguns anos. Em 1995, o ator fraturou a coluna após cair de seu cavalo, ficando tetraplégico. Porém, parecia que o espírito guerreiro e otimista do Homem de Aço ainda estava bem vivo dentro do ator. Ao lado de sua esposa, que nunca o abandonou depois do acidente, Reeve se tornou um símbolo de esperança para vários pacientes como ele. Através da Fundação Christopher Reeve, ele liderou uma campanha pela legalização de pesquisas com células-tronco e arrecadou milhões em fundo. O ator faleceu em 10 de outubro de 2004, aos 52 anos. Por mais que esse filme tenha marcado um triste fim para a carreira do Christopher Reeve como Superman, eu acho que a performance dele ao longo de todos os filmes, os bons e os ruins, ainda devem servir como prova de que o cara tinha um carisma sem igual e até hoje é considerado um padrão de qualidade e de dedicação para qualquer um que for interpretar o Homem de Aço. E pra gente limpar o gosto ruim da boca depois de ver esse filme, eu recomendo que você vá atrás do documentário Super/Man, que conta a história do Christopher Reeve, a jornada dele pelo papel do Superman, o trabalho dele ao longo dos filmes, o acidente, o que veio depois, enfim, mostrando que no fim das contas o cara era um verdadeiro Homem de Aço. E é isso aí, Cineimaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários que outros filmes você gostaria que eu explorasse aqui no quadro dos piores filmes. Eu sei, vocês fazem muitas sugestões, eu leio todas e já usei muitas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais para conferir mais críticas, reactions, piores filmes e muito mais. Tchau, tchau!